Então é isso aí. Hoje nós vamos falar de vetores em Java. Nós já tivemos uma prévia dessa aula na semana passada no Discord. Quem quiser acompanhar o conteúdo, fica de olho no Discord ou pede para entrar nos grupos do WhatsApp. Nós temos também a nossa turma no URI Online Judge. Eu acho que a maioria dos alunos frequentes estão já nela, mas quem não tiver pode utilizar o link que eu mandei no WhatsApp ou então na descrição do vídeo aí com a senha para entrar para fazer os exercícios. Então, beleza, vamos falar de vetores. Finalmente eu achei essa página aqui que eu estava procurando do DevMedia. Eu acho um pouco difícil achar conteúdo, que eles têm muita propaganda das coisas deles. Aí bloqueei um pouquinho achar os conteúdos, mas eu achei. Eu vou colocar o link aí de novo no geral do Discord e também aí na descrição do vídeo. Então é um material em português, bem completinho, inclusive tem até um vídeo também que vocês podem ver depois, quem quiser aprofundar mais. Porém, eu vou falar praticamente tudo que está aqui. Aqui mostra como instanciar, tem explicação bonitinho e tal. Eu vou falar um pouquinho mais rápido, vou mostrar bastante código, porém vou tirar as dúvidas quem tiver online e quem tiver mais dúvidas pode ler melhor o artigo ou então ver o vídeo. Então vamos começar. Vou começar aqui com o nosso arquivo. Sempre tem comentários e código e depois eu posto no códigos da live. Quem ainda não acostumou com isso pode achar depois. Então, o que são arrays? Arrays são vetores. Em português é vetores. E em inglês é array. Eu estava lendo que ele está dentro de coleções. Não sei se essa informação procede para todas as literaturas. Mas por que coleções? Porque são grupos. É uma forma de agrupar dados. Então, a gente tem arrays de dados primitivos e arrays de dados não primitivos. Eu vou falar principalmente de dados primitivos hoje. Eu não falei muito de dados não primitivos ainda, falei só da string praticamente. Mas depois que a gente estudar arrays, a gente vai começar a ver lista, array list, um tanto de coisa. Então vamos focar aqui no começo em tirar dúvidas sobre o básico de arrays. Já tem um código no códigos da live da última aula que eu dei que tem aqui um exemplo. Você pode achar no código da live. Eu vou colocar esse aqui como array aula. Porque o outro foi só para tirar dúvidas, que tinha muita gente com dúvida de array e eu resolvi separar essa aula para isso. Então, qual que é a sintaxe de array? Primeira coisa, pré-requisito para essa aula é saber tipos de dados e já ter programado um pouquinho. Então, pré-requisito, saber variáveis, tipos de dados, no mínimo. E também, se possível, estruturas de laço, né, de repetição, estruturas de repetição. No caso, iteração. Tem outro nome isso aqui, mas deixa assim. Então, vamos começar. Qual que é a sintaxe do array? Ou seja, como se escreve, como se inicia um array? O array é como iniciar um vetor sem dados. Sem dados ainda. Então, a gente chama o tipo de dado, depois as chaves, nome, ponto e vírgula. Ou então o tipo, nome, chaves, ponto e vírgula. Qualquer um desses dois dá certo. Então, por exemplo, um array de inteiros, que pode ser notas da turma. Pronto. Eu iniciei, já separei um espaço na memória, quer dizer, já coloquei uma posição na memória para marcar esse array, porém ele ainda não tem tamanho. E em inteiros é obrigado a gente mostrar o tamanho desses arrays. A não ser que você já coloque os valores, aí ele define o tamanho. Ou então a gente pode colocar notas da turma 2, chave, ponto e vírgula. Beleza. Aí a gente pode iniciar um vetor já sabendo o seu tamanho. Então, por exemplo, vou iniciar, eu gosto de escrever desse jeito aqui. Então, por exemplo, nota da turma X, que eu já sei o tamanho, igual a new int, e aqui eu coloco, eu já sei que eu tenho 22 alunos na turma X. Pronto. Eu já separei um espaço com vários
um espaço na memória que eu posso colocar 22 posições, começando do 0. No caso, vai da posição 0 até a posição 21. Porque em programação a gente começa com 0. Isso aqui também quem já começou a mexer com arrays, índice, já sabe disso. Algumas linguagens não é do 0, mas 90 e sei lá quantos por cento delas, mais de 90% delas começa do 0. Tem algumas que começam do 1, mas é muito raro, eu não lembro qual que é. Então, como que eu faço para colocar os valores dessa nota da turma? Por exemplo, já tive as notas do aluno da posição... Não, então vamos colocar assim, do primeiro aluno, ele tirou, por exemplo, nota 8, e do 10º aluno, ele tirou nota 7. Como que eu faço para colocar dentro dessa turma X a nota desses alunos? Eu posso fazer notas da turma X na posição que eu quero. Agora eu vou chamar aqui a chave, porém com a posição. Então, por exemplo, a primeira posição, o primeiro aluno, é a posição 0. Então eu coloco 0 igual a 8. Eu atribuí o valor 8 para essa posição desse array. E eu quero colocar as notas do 10º aluno. Então, estou aqui na turma X. Não é 10. Se eu colocar 10, vai ser do 11º. Tem que ser 9. Igual a 7. Virou 7. E como que eu posso printar? Vou printar na tela o nome e o nome do aluno e a nota. Então, eu posso printar assim. Por exemplo, nota do João. Isso aqui não é o jeito ideal. O certo era eu ter também esse nome armazenado aqui na turma, ter uma estrutura e tal. Eu vou mostrar de um outro jeito que pode ser feito isso. Nota do João. Aí eu coloco mais. Aí faz de conta que o João é o primeiro aluno. Eu coloco essa posição aqui. Turma X, o 0. E a nota da Maria, que é a minha 10ª aluna, eu vou colocar na posição 9. Se eu rodar esse código, vai ver que apareceu aqui. Em notas, o ideal era por float, gente. Eu dei int aqui, é número inteiro. Float ou double, mas no caso float, né, de nota. Mas eu dei int aqui só para a gente exemplificar. Você pode colocar qualquer tipo de dado primitivo aqui. E até os não primitivos, mas aí a gente vai falar mais para frente. É um jeito diferente. A gente geralmente usa estruturas para armazenar dados não primitivos. Então, lembra que eu falei que o ideal era ter duas coisas, né? O ideal é ter float e o ideal é eu também ter um array com o nome de alunos. Vamos supor que eu quero criar um sistema para armazenar dados de uma turma. Eu vou usar só os tipos que a gente já trabalhou até agora. Então, por exemplo, essa turma ela chama turma amarela. Ela tem 5 alunos e os nomes são João, Maria, Pedrinho, Luizinho e Zezinho. São 5 aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Vamos falar agora de outros jeitos de instanciar. Vamos pegar um array de strings, por exemplo. String array. Aí vou colocar turma amarela, nomes. Igual a, se não me engano, vai ser assim. Para ver se eu não estou enganado. Geralmente eu já uso as estruturas para trabalhar com essas coisas, mas a gente vai falar mais para frente de estruturas. Acho que assim já instancia. Faltando. Obrigado. Então, beleza. Esse aqui é um jeito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar... esse aqui não é o jeito ideal ainda, mas é melhor do que o que eu estava fazendo lá em cima. Por que não é ideal ainda? Porque uma turma pode entrar e sair alunos. E do jeito que eu estou fazendo, eu vou sempre manter
a posição aqui. E depois que eu iniciar esse array, apesar de que o de string também, depois que eu iniciar eu não vou conseguir mudar isso. Então, eu vou dar um exemplo que é melhor, mas ainda dá para fazer melhor ainda. Eu gosto muito do paradigma de orientação a objeto para a gente fazer esse tipo de coisa. A gente vai estudar bem lá para frente, no próximo semestre. Quem já quiser ir adiantando, pode estudar e tal. Ou quem tiver dúvidas, quiser depois pegar código comigo, é só pedir no Discord ou no WhatsApp. Então vamos lá. Então eu vou colocar sempre nesse turma amarela aqui. Então, por exemplo, faz de conta que o professor também tem que ter a idade dos alunos. Aí sim vai ser um inteiro. Vou colocar um array de inteiros. Turma amarela. Idades. Por quê? Eu vou manter a posição, como faz de conta que o João foi o primeiro a ser registrado, a Maria ele vai ser o 0, 1, 2, 3, 4. Então eu vou manter esse padrão aqui. Tudo que tiver na posição 0 é referente ao João. Tudo que tiver na posição 1 é referente a Maria. E assim sucessivamente. Então, eu vou colocar aqui que o João tem 12 anos, a Maria tem 11, Pedrinho tem 11, Luizinho tem 13 e o Zezinho tem 12. Pronto. Beleza. E agora eu vou colocar assim, float, notas, não, turma amarela, prova 1. Não é legal colocar números em nome de array. Não tem problema nenhum, mas por convenção eu sempre vejo o pessoal utilizar palavras e não números. Mas eu vou colocar aqui então palavra que eu gosto de fazer assim. Então a primeira prova, o Joãozinho foi mal, coitado, tirou 6.7. A Maria tirou 9, o Pedrinho tirou 10, o Luizinho tirou 8 e o Zezinho faltou na prova, tirou 0. Beleza. Por que deu errado aqui? Eu tenho que pôr um F quando eu quero colocar um float. Depois de eu colocar o número quebrado, eu tenho que colocar esse F aqui, senão ele dá problema. Então, quando você quiser instanciar desse jeito, beleza. Agora eu posso fazer, mostrar as notas da primeira prova com os dados do aluno. Eu poderia fazer do jeito que eu fiz lá em cima, com print mais string mais cada aluno. Porém, podemos utilizar não, vou dar um exemplo, né? O que eu quero dizer com isso? Poderia fazer assim, ó, igual eu fiz aqui, né? Poderia fazer assim, ó, nota do, aí eu ponho mais notas da turma X, posição, não, que notas turma X, gente? Desculpa. Turma amarelas nome, posição 0. Notas do aluno, não, nota, né? Nota do aluno, tal, tal, tal. Aí eu ponho 2 pontos. E aí eu coloco aqui o mais, vou pôr um espaço, mais turma amarela prova 1, posição 0. Então o que faltou aqui? Deixa eu ver o que ele deu errado, tá faltando um ponto e vírgula. Ah, verdade, obrigado. Tem um monitor aqui bom. Gente, já vou perguntar as dúvidas, tá? Deixa eu só terminar essa lógica aqui. Eu gosto de fazer assim. Aí eu poderia pôr um, o 2, etc. Porém, isso gasta muito tempo e não é necessário, já que temos os índices. Como assim? Se eu mandar rodar, vai funcionar. Olha lá. Nota do aluno. Opa, deixa eu arrumar aqui, né? Do aluno João, tal, tal, tal. Eu posso até colocar aqui para ficar mais bonitinho, turma amarela. E aí mandar rodar, ó. Turma amarela, nota do aluno João, da Maria. Tá funcionando. Funcionando bonitinho.
Porém, a gente não pode fazer, não precisa fazer isso. A gente pode fazer de um formato que, utilizando o for, e a gente já pega o tamanho da turma, já pega o índice e manda printar tudo. Então, se eu vou colocar aqui, turma amarela, vai colocar utilizando o for. Aí fica bem mais fácil, ó. Eu dou um for, pego da posição 0, que já é ele já vem até desse jeito, ó. Se eu der for e tab no NetBeans, ele já mostra assim, porque ele já vem mostrando o padrão, né? A gente começa geralmente do 0 e vai incrementando. Isso aqui é o que eu falei de pré-requisito, ó, estrutura de repetição. Então, quem não sabe usar for, dá uma estudadinha ou vê os vídeos anteriores. Então, o for vai começar do 0. Até onde que eu quero ir? Eu posso, como eu sei que todos aqui têm o mesmo tamanho, então eu posso pegar qualquer um deles. Eu vou pegar o nomes. Turma amarela nomes, ponto, length. É melhor pôr isso do que pôr o nome aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Porque aí já é garantido. Se eu vir aqui e mudar o exemplo, eu não preciso mudar o meu for aqui embaixo. Então, no lugar de eu colocar 5 aqui, eu coloco turma amarelas.length. Eu pego o tamanho do vetor. Então, ele vai começar do 0 e chegar até menor que 5. Ou seja, vai da posição 0 até a 4. 0, 1, 2, 3, 4. É exatamente o que eu quero. E agora eu posso fazer esse salt aqui que eu queria. Só que no lugar de eu utilizar a posição 0, eu uso a posição i. E aí ele vai imprimir todos. Vai printar na tela todos. Então eu troco o 0 por i. Eu posso até colocar aqui a idade do aluno entre parênteses. Abre parênteses. Vou pôr mais. Vou quebrar aqui para ficar. Então, turma amarela, idade, posição i. Mais, aí eu fecho o parênteses, aí o 2 pontos. E no final, turma prova 1. Eu gosto de quebrar assim, eu gosto até de colocar mais para frente aqui para ficar melhor de enxergar. Isso. Então, tem as notas do aluno, depois a idade, depois prova 1. Eu não gosto de passar disso aqui, ó, dessa linha vermelha. Apesar de que, na verdade, já tinha até que estar mais para frente aqui. A resolução que está grande, geralmente é menor o tamanho aqui da letra. Então, vamos embora. Vou printar e vai mostrar aqui, ó. Olha lá, ele fez para todos, ó. Posso até pôr anos aqui para ficar mais bonitinho. Anos. Vou printar de novo. Pronto. Ela printou de todo mundo, utilizando o for. Não precisei saber o tamanho do vetor. Não precisei ficar fazendo um por um. E tudo que eu precisar mudar, eu mudo uma linha aqui e muda para todo mundo. Então ele pegou a do João, tem 12 anos, tirou 6,7. Da Maria, 11 anos, 9,0. Beleza, beleza. Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Pessoal que está online aí? Bruna, Alex, Matheus, Marcelo. Beleza? Eu vou resolver 2 problemas e eu coloquei 5 problemas. Eu vou falar sobre os problemas no URI depois. Acredito que está tranquilo, né? O pessoal que está aqui online hoje, o pessoal já está mais avançado um pouquinho também. Vamos então falar aqui desse material que está aqui do DevMedia. O que eu não falei ainda nas últimas aulas? Vou escrever, isso aqui é importante. Já vou alocar o espaço. Se eu quiser já alocar o espaço, no lugar de fazer igual eu fiz aqui no começo, eu coloquei 100... não, já falei, já sabendo o tamanho, né? Já falei. Eu posso escrever desse jeito, já falei na aula. Aqui está mostrando o jeito de você já iniciar o jeito que eu mostrei mesmo, ela é combinada, ou seja, no lugar dele fazer essa separação, eu poderia, por exemplo, fazer aqui embaixo, ó, notas da turma 2 igual new int, e a turma 2 tem 8 alunos. Ou seja, eu declarei ela aqui em cima e depois coloquei aqui embaixo. Então esse daqui eu gastei 2 linhas para fazer isso, né? É possível fazer isso tudo de uma vezada só. Legal, já falei isso, exemplo de declaração. Aí está mostrando que é double, string, você pode fazer com qualquer tipo de dado. Beleza. Aí, tamanho do vetor. Você pode... esse aqui é legal, ó. Utilizar uma variável dentro da declaração do vetor. Isso aqui é bem legal. Vou falar disso, que eu não falei ainda. Então, se eu tenho, durante a minha aplicação, de repente vem lá, tamanho... Então, vamos escrever isso, né?
utilizando variável no tamanho para declarar o tamanho do vetor. Então lá no meio do tamanho é tamanho do grupo igual a 15. Aí depois eu venho e instancio um grupo, nomes do grupo. Aí eu tenho que fazer o vetor, né? E igual a new string, abro e coloco o tamanho do grupo aqui dentro. Então não necessariamente tem que ser o número. Eu posso colocar um int. Então ele já separa o 15 aqui dentro. Por quê? Vai que eu quero criar, mudar alguma coisa no meu programa. E aí eu decido mudar o tamanho do meu vetor. Aí eu coloco dentro uma variável, porque no lugar de ficar mudando tudo lá daqui para baixo, mudar os números todos, eu mudo simplesmente a variável e muda tudo lá embaixo. Isso aqui é muito interessante quando a gente vai fazer exemplo quando a gente vai criar, por exemplo, tabelas e tal, e a gente quer fazer numa estrutura muito grande. Por exemplo, tem um problema para eu resolver, ou então tem alguma coisa que eu vou criar que é para 200 pessoas e é um array ainda bidimensional que usa 200 por 200. E aí, se eu ficar separando o espaço e ficar utilizando exemplo com 200, vai gastar muita memória, vai demorar mais tempo e eu vou ter muita coisa para printar na tela. Então eu posso simplesmente pegar um exemplo, por exemplo, de 3x3, colocar 3 aqui, executar o código, testar, tá funcionando? Funcionou. Depois voltar e trocar para 200. Aqui no caso a gente estava com 13, né? Mas se fosse 200, aí sim, depois de eu montar toda a estrutura, eu troco só o número e vejo se ela está funcionando. Então a gente ganha tempo com isso, tanto de execução, né, quanto de questão de visualizar na tela e tal. Então esse é um jeito de fazer. Vamos continuar falando aqui. Aqui ele está mostrando o vetor e as posições. É o que eu fiz lá no for. Ó, tem o for aqui. Ele já colocou o n aqui dentro. Não precisa usar o vetor.length. Quando você já tem o tamanho do vetor numa variável, você pode colocar ela também no for, no lugar de usar o length. Aqui é um código exemplificando. Esse daqui, definir maior e menor valor, a gente vai utilizar num problema que a gente vai resolver hoje. Mas depois a gente fala desse código. Não vou mostrar aqui agora que é spoiler. Aqui está usando o random, né, o random do math, para gerar números aleatórios dentro de um vetor. Mas isso aqui é para outra aula. Quem quiser depois brincar de utilizar isso aqui, pode pegar o link aqui. Inicialização de vetores. Eu já mostrei lá em cima também, que a gente já pode inicializar ele mostrando já os valores que a gente quer lá dentro. Acabei de falar. Aqui está um exemplo bem legal de... Igual eu mostrei com aulas, com alunos aqui, turmas e prova. Aqui tem, por exemplo, com meses. Vou até aumentar um pouquinho aqui o tamanho. Então lá ele colocou... Ah não, tá para baixo. Colocou mês, colocou todos os meses e colocou dias do mês. E aí fez um for aqui mostrando janeiro tem 31 dias, tanto tem 31 dias e tal. Igual eu fiz lá na turma. Um exemplo bem legal, exemplo 4 aqui do site. Estava aqui em cima, né? Vocês podem olhar depois. E aqui, for. Aqui já é outra coisa. Isso aqui é o for each. Mas eu não vou falar dele agora também não, porque eu quero resolver os problemas primeiro. Depois a gente fala de for each. Vocês podem pegar aqui. Tem uma parte 2 de vetores. Até a parte 1 por enquanto. Sem ser essas coisas doidas que apareceu aqui no DevMedia, que gastaria muito tempo da aula e não é necessariamente sobre vetores. E sim outras estruturas misturadas com vetores. Mas por enquanto, de vetor, todo mundo entendeu de boa? Eu falei uma linha só até o que eu perguntei, né? Só falei da variável aqui. Então acho que tá de boa, né, gente? Vou tocar para frente. Qualquer coisa alguém digita aí ou então fala no microfone. Então vamos ver aqui parte 2. Já falou de novo de random. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Ordenação a gente vai fazer hoje. Inicialização já falei. Ué, parece que é tudo a mesma coisa, quase. Só a ordenação que é diferente. A gente vai utilizar essa ordenação. For each de novo. Ué, mesma coisa. Aí, bidimensionais, vetores bidimensionais. Eu já dei uma aula começando a falar sobre vetores bidimensionais.
Deixa eu ver se eu já falo disso de uma vez. Vou separar isso aqui para uma aula, para uma outra aula. Acho que já vou pular para os exercícios. Não que não esteja dentro do escopo, gente. Está dentro do escopo. Eu vou colocar aqui no final do arquivo, ó. Recomendação estudar vetores bidimensionais. Próxima aula. Então, na aula da semana que vem, eu posso falar, por exemplo, de vetores bidimensionais. Eu acho que vai ser um escopo melhor, no lugar de ficar falando de muita coisa. Vamos entender primeiro o que é um vetor unidimensional, né? Não sei se é essa palavra, acho que é isso mesmo. E depois a gente vai para bidimensional, tridimensional, etc. Beleza, vou postar esse código aqui no códigos da live para não esquecer. Projects. Então, array aula. Códigos da live. Quem quiser salvar aí no seu computador, tá como array aula. Lembrando que já tem a outra aula de array, não tem vídeo dela, mas tem o código aqui, quem quiser, bem parecido com o que falei hoje. E também tem a de array bidimensional lá para cima. Só procurar ou procurar aqui no Discord na barra de busca. A bidimensional vai aparecer. Então vamos pular para os problemas. Todo mundo que está aqui online agora já está nessa turma. Quem não tiver, eu mandei o link aí no WhatsApp, depois eu mando no geral do Discord aí. Ou então pede para mim, tanto no WhatsApp quanto no Discord que eu mando. Eu criei um exercício que é só de problemas que podem ser resolvidos com vetores. Tem 3 que são obrigatórios ser resolvidos com vetores e outros só podem. Então eu não vou editar não, vou ver o progresso aqui. Certo, aqui está o número deles. E aqui está o nome dos alunos, vocês podem ir resolvendo. Eu coloquei até o fim da sexta-feira que vem ainda. Então tem 7, 8, 9 dias para fazer. 5 exercícios. E aí eu já vou resolver 2 aqui. E na sexta-feira eu vou resolver outros 2. Então vamos, já que está a turma dos mais experientes aqui hoje, vamos pegar uns um pouquinho mais complicados. Na sexta-feira eu gravo a resolução dos mais simples. Se alguém estiver achando muito puxado, pode falar. Mas ainda assim são problemas de nível 1, 2 e 3, gente. É bem tranquilo. Vamos resolver o do feijão, que é o 2791. Vou colocar aqui no Discord para vocês o link. Quem quiser já deixar aberto aí ou salvar para depois fazer. E o da Sociedade do Anel, que eu acredito que a gente já tenha até resolvido, mas não resolveu com vetores, talvez. A gente vai resolver esses 2 aqui agora com vetores. Inclusive eles estão aqui no exercício da turma, vocês podem fazer depois por vocês. Mas por enquanto vamos ver a lógica de fazer. Os outros 3 ficam aí para casa. Na aula que vem eu vou fazer o preenchimento vetor 1 e menor e posição. Seria interessante fazer o menor e posição por conta da ordenação, né? Deixa eu ver. Vamos trocar. Tira o feijão. Feijão não. Vou apagar o feijão aqui. Vamos pegar menor e posição e Sociedade do Anel. Então, nenhum dos 2... Aliás, menor e posição precisa de vetor? É legal fazer com vetor. Beleza. Não é obrigado a ordenar nesse aqui, gente. Inclusive, o jeito melhor de fazer é sem ordenar. Mas eu acho que eu já vou ensinar a ordenação de uma vezada. Não posso por conta da posição, né? Não vou ensinar a ordenação, mas eu vou ensinar a achar o menor. Já é um primeiro passo para a ordenação. Vamos pegar qual dos 2 é mais fácil? Eu acho da Sociedade do Anel mais fácil. Vou começar da Sociedade do Anel. Então, problema 2949, tá o link aí em cima, Sociedade do Anel. Provavelmente vocês já devem até ter resolvido, mas nós vamos fazer com vetor. Então eu vou criar um aqui dentro do URI, o meu URI Problem. Caso você não tenha esse template, tem ali no código da live também. Não, mentira, tem nos vídeos do Code Team. URI 2949 vetor. Coloquei vetor porque eu já resolvi ele sem vetor. Mas vamos utilizar com vetor. Beleza, vamos ler o problema. Aqui está contando a história do Frodo, que vivia tranquilamente no condado e tal. Aí um dia o Bilbo deu o anel para ele e Gandalf juntou a sociedade
Eu estou fazendo um resumo porque vocês podem ler com calma aí, eu acho. Mas o que é pertinente é daqui da entrada para baixo. Ele montou um grupo para ir acompanhar o Frodo, igual no filme mesmo do Senhor dos Anéis. Aí tá dizendo as raças que tem nesse grupo, que são anões, elfos, humanos, hobbits e magos. No caso aqui, mago não seria uma raça, né? Mas tudo bem. Tá aqui no problema. E aí tem que receber uma quantidade de linhas aqui com um código. E cada código desse representa uma dessas raças. Então vamos ler aqui a entrada. A primeira linha é um inteiro n. 0 é menor que n, n é menor ou igual a 10, ou seja, de número 1 até 10, né? Incluso 10, indicando o número de pessoas que se alistaram. Cada uma das próximas n linhas seguintes são compostas por uma cadeia de caracteres sem espaços e de caracteres alfanuméricos apenas. Ou seja, vai ser somente uma letra. E um caractere maiúsculo indicando, respectivamente, o nome e o tipo de raça do respectivo ser. Ah, tá como ser aqui, não raça. Tá dizendo raça, né? Mago não é raça, gente. Mago é uma classe, mas tudo bem. O caractere maiúsculo indicando, respectivamente, o tipo da raça do ser. Então pode ser A para anões, E para elfos, H para humanos, M para magos, X para hobbits. X, pois todo hobbit é uma incógnita para o mundo. Saída. Deve apresentar um relatório com a comitiva do Frodo, indicando cada linha quantos seres de cada espécie estarão na jornada. Seguida em ordem: hobbits, humanos, elfos, anões e magos. E aqui está mostrando um exemplo. Ele digitou 9, significa que vão ter 9 linhas. Aí tem o nome e depois o código, né, que é um caractere, indicando qual raça, né, que ele está chamando de raça aqui, que é. Então X é um hobbit, Gandalf é M de mago, aí o Pippin é X de hobbit, Sam é hobbit, então já temos 3 hobbits e um mago. Aragorn é humano, Legolas é elfo, Gimli é um anão, Boromir é humano, então temos 2 humanos, um de cada outra, e X de novo, que é o hobbit. Então temos 4 hobbits, 2 humanos e o resto um só, um elfo, um anão e um mago. Beleza. Só lendo esse problema aqui eu já consigo pensar bem rápido como que eu vou resolver. Mas para quem está iniciando, ou para quem está praticando pouco, né, é bom sempre dar uma pensada bem como que a gente vai resolver antes disso. O que eu vou utilizar para resolver, gente? Primeira coisa, eu tenho que armazenar essa quantidade em algum lugar. Eu vou utilizar o vetor para armazenar. Então eu vou fazer um vetor aqui em que a posição 0 é hobbit, posição 1 é humano, posição elfo é 2, né? 3 é anão e mago é a 4, ou seja, 5 elementos. Posição 0, 1, 2, 3, 4. Essa é a primeira coisa que eu vou fazer. Já posso até começar a fazer isso aqui já. Como codando enquanto vai fazendo. Então, por exemplo, utilizar um vetor de que tipo de dado que pode colocar contagem inteiro. Então, vetor de inteiros para armazenar a quantidade de seres por raça. Então, por exemplo, posição 0 vai ser... Então, vamos fazer assim, ó. Índice e raça. Posição 0 vai ser hobbit. Vou até copiar e colar aqui. Humanos, elfos, anões e magos. Posição humanos, elfos, anões, magos. Beleza. Então, posição 1, humanos. Posição 2, elfos. Posição 3, anões. E posição 4, magos. Então, esse vai ser meu vetor. Já vou criar ele aqui, do jeito que a gente aprendeu. Ó. Int QTD de quantidade por raça. Lembrando que não pode ter caractere especial, ser cedilha, blá blá blá. Então, colocar raca. Igual. Já vou iniciar de uma vezada digitando meus valores. Por quê? Porque como eu vou ficar incrementando para cada um que aparecer aqui, ou seja, apareceu um hobbit, eu vou aumentar um hobbit. Apareceu um mago, vou aumentar um mago.
Então eu já vou colocar que cada uma dessas posições aqui vai começar com o valor 0. Ou seja, vou ter que começar com 0 de cada um. E para cada linha que for aparecendo aqui, eu vou aumentando 1. Então eu tenho 5 posições. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Então, quantidade por raça começa com 0, sendo que o primeiro é hobbit, o segundo é humano, elfo, anão e mago. Belezeira. Essa é a primeira coisa que eu vou fazer. Segunda coisa que eu vou ter que fazer. Eu vou ter que receber a quantidade de linhas que vai aumentar para cada um dessas raças. Então eu tenho que receber o tamanho. Isso aqui não vai ser um vetor, gente. Isso aqui vai ser uma estrutura de repetição que vai receber cada uma dessas linhas aqui. Então eu vou receber o 9. Então, no caso aqui do exemplo, né, eu vou receber o n, onde colocar com o nome n, mas eu não vou pôr n que eu acho pouco didático. Eu vou colocar quantidade de entradas, por exemplo. Então, int qtd entradas igual a SC. O meu scanner já está instanciado lá em cima. Quem ainda nunca utilizou o scanner, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores. Vou receber o meu próximo inteiro. Então, o que eu fiz? Lembrando que o scanner tem que ter esse system.in aqui, tem que importar. O que... pode falar. Desculpa. Só instanciar o array, o valor inicial de todos é 0. Acho que se só instanciar o array, não é. Só instanciar o array, todos eles são nulos. Boa pergunta, Alex. Muito boa pergunta. Tem algumas linguagens que talvez faça isso. Mas em Java, você tem que mostrar o quanto que é, mesmo que seja 0. Porque do contrário, ele coloca que essa é a primeira coisa, ele nem vai saber o tamanho desse array. Desculpa, gente, eu estou como ocupado aqui, aí não aparece as mensagens, desculpa. Muito obrigado, Marcelo, por ter avisado aí. Então, Alex, tirando sua dúvida, quando a gente instancia um array daquele jeito lá, colocando ponto e vírgula e encerrando ele, vou comentar aqui desse jeito, eu nem sei o tamanho desse array, muito menos os valores. Então, Java não entende isso, não entende. JavaScript ele vai deixar lá um espaço. Eu acredito que Python também, não lembro, tem um tempinho que eu não mexo com Python. C e Java tem que ter. Linguagem C e Java você tem que colocar o tamanho, tem que colocar os valores. Do contrário, mesmo que você coloque o tamanho, ele vai colocar tudo como nulo. Ou seja, ele não sabe o valor que está lá dentro. Ele não pode supor que tem 0. Então, tem que colocar assim. Nem que você coloque depois e tal, mas tem que colocar o valor 0 aqui. Senão ele não vai achar que é 0. Pode fazer o teste aí que vai dar erro. Posso até dar um exemplo aqui rapidinho. Por exemplo, int teste de vetor sem valor. Pronto. Vou até colocar aqui igual a new int, uma posição. Vou tentar printar, ó, já vai dar erro logo no começo. Ó, teste de vetor sem valor, posição 0. Vou mandar rodar, vai dar erro. Uai! Você me ensinou uma coisa nova, cara. Não sabia, não. Acho que é em C só que dá problema. Em Java não sabia que fazia isso, não. Muito bom. Muito bom. Obrigadão. Estava errado. Valeu. Então é isso aí, gente. Vivendo e aprendendo. Essa é a vantagem da aula. Que a gente aprende em cada aula muita coisa. A gente acha que sabe as coisas só depois quando vai ensinar ver que não sabe. E essa é a desvantagem de trabalhar um tanto de linguagem. Que você fica meio que doido vendo uma e vendo outra, né? Em C... Agora eu tô curioso. Depois eu vou até abrir o Deve Ser Mais. Ou então entrar no site aqui e ver se em C também é assim. Mas eu tenho quase certeza que em C que não dá pra fazer isso não. Em C eu acho que não dá não. Mas em Java eles já estão fazendo isso. Legal. Bom demais. Não sabia. Então vamos colocar aqui do jeito que o nosso aluno, já que a gente aprendeu, né? O new int 5 posições. Ótimo. Não sabia. Muito bom. Aliás, só para ter... mostrou o 0 é 0. É isso mesmo, tá certo. Valeu, Alex. Então vamos continuar. Beleza. A gente já recebeu a quantidade de
de linhas. Então, agora a gente tem que iterar dentro dessa linha. Para garantir, eu vou fazer esse limite aqui de, de 1 até 9. Então, eu vou pôr um if. Vou colocar igual está aqui. Eu gosto até de copiar para não errar. Ó. Eu faço if, copio e colo. E aí vou ajeitando. Ó. Só que no lugar de n é QTD entradas. 0 menor que QTD entradas. E QTD entradas menor ou igual a 10. Então, se tiver dentro desse escopo aqui, vamos fazer agora o nosso código rodar. Então, eu tenho que receber uma linha. E aqui vai ter um problema que a gente falou no fim de semana e nas outras aulas. Em muitas aulas já falou, mas não vamos falar disso aqui. Toda vez que você for receber uma linha, depois de ter recebido algum outro valor utilizando next int, next float ou next somente, ele não pega a quebra de linha que você dá aqui que o usuário dá depois do enter aqui, do 9. O que eu quero dizer com isso? Eu dou 9 e dou enter. Quando eu recebo esse next int, o enter, vamos dizer assim, o /n, vamos dizer assim, ele fica como o próximo valor. Então, se eu for receber essa linha aqui, logo depois de ter recebido esse 9, ele não vai ler essa linha. Ele vai ler o enter que está depois do 9 aqui. Então, logo depois de utilizar o nextInt, é interessante, se a gente for receber linha depois, colocar sc.nextLine. O que isso vai fazer? Ele vai simplesmente ignorar. Eu não estou colocando isso em lugar nenhum. Não estou pondo tal, igual a nextLine. Não. Eu estou simplesmente dizendo, ei, recebe scanner, recebe essa próxima linha aqui, que é o enter depois do número que foi digitado, e não faz nada com ela, ignora. Então, está simplesmente ignorando o que está ali para frente. Então, ele ignorou o enter. Agora sim eu posso receber a próxima linha aqui. Então, eu vou colocar uma string linha igual a xc.nextLine. Beleza. Para cada número, a gente já está recebendo cada uma dessas linhas aqui. Como que eu vou ler esse x aqui e como que eu vou incrementar e printar isso aqui depois? O pessoal que está aqui eu acho que já sabe bem isso, mas eu vou falar uma coisa legal. Como é que eu sei que isso aqui está funcionando? Eu já fiz um tanto de coisa, ó. Porém, eu não tenho certeza se isso aqui está funcionando. Antes de começar esse if, eu poderia ter feito o seguinte, ó. Eu já sei que no final do meu programa, eu tenho que printar isso aqui. Hobbit, humano, amão, mago. Vou até copiar e colar. Isso aqui. Beleza. E eu já tenho a minha quantidade iniciada com 0. Então, para garantir, já para deixar aqui mostrando, eu vou colocar um salt. Vou colocar a quantidade por raça na posição 0. Mais esse texto aqui, ó, hobbits. Passo hobbits. Põe aqui dentro. Pronto. E vou fazer a mesma coisa para os outros. Ó, posição 1, 2, 3, 4. E aí eu vou pôr humanos, elfos. É bem legal copiar e colar, principalmente quem está mexendo com o URI Online Judge, porque ele quer exatamente igual. Então, se você às vezes acha que escreveu igual e escreveu por você, às vezes você escreve errado, ele dá erro. Beleza. Então, segundo o nosso aluno Alex ali, vai mostrar tudo 0. Porque até eu comentei aqui o que eu estava fazendo e vou mostrar aqui. 0 em tudo. Eu tenho que receber... Eu esqueci o nextLine, limit 3. Ele podia ter comentado isso aqui também. Lá, 0, 0, 0, 0, 0. Beleza, então tá certo. A partir de agora, a gente já tem um print mostrando se está funcionando ou não as coisas aqui dentro. Vamos dizer assim. Eu posso já começar a testar essas variáveis aqui QTD por raça. Então eu gosto de fazendo assim, já ir dando uns print para ir vendo se está funcionando as coisas ou não, quando eu estou desenvolvendo, principalmente problemas grandes, que tem muita coisa envolvida. Beleza, vamos pensar agora como que a gente vai separar esse nome desse código. Para o meu problema aqui, o que me interessa é o código. O nome eu posso simplesmente ignorar. Tem dois jeitos de fazer isso. Como eu já comecei mostrando o nextLine, eu vou aproveitar para ensinar algumas coisas aqui e relembrar a questão do split, que eu vou dividir essa linha. Mas
Esse problema poderia ser resolvido sem mesmo preocupar com esse next line aqui de cima. Como? Eu simplesmente dou um next, ignorando next recebe só string, separado por espaço, que é o sc.next. Ignorando o primeiro e dou outro next pegando o caractere. Se eu fizer isso, vai funcionar. E aí eu nem preciso dar um next line, porque eu vou me preocupar só com o inteiro e depois com as strings separadas. Mas como eu já estou recebendo a linha aqui, eu vou mostrar como é que divide ela. Então eu vou fazer de um jeito bem didático. Eu estou recebendo a linha. Para eu saber se isso aqui está funcionando ou não, eu só dou um print linha aqui. Então, por exemplo, se eu quiser 3 linhas, João e o pé de feijão. Ah lá, opa. O que deu errado? Era para eu pedir 3 vezes, não é? Ah, não dei o for ainda não, gente. Tem que ter um for aqui. For e menor que QTD entradas. Pronto. Põe isso aqui dentro do for. Agora sim. Então, para cada linha que eu digitar aqui, ele vai repetir ela. Ó. João e o pé de feijão. Ele repete. Então, está funcionando o meu for, está recebendo a minha linha e tal. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou separar somente a segunda parte dessa linha. Como que eu faço isso? Eu vou dividir essa linha por espaços e vou colocar dentro de um vetor de strings. Então, por exemplo, string é linha separada igual a linha.split. Porque string tem essa função split que eu posso dividir ela por um caractere que eu escolhi, ou então por uma string ou até um regex, uma expressão regular que vocês podem aprender mais para frente. E eu vou dividir a minha linha por isso. Vou colocar o espaço. O que isso significa? Eu vou pegar a minha linha e vou... Espera, o que isso deu errado aqui? Ah, faltou colocar que é vetor, né, gente? Pronto. Eu vou colocar a minha linha separada. É interessante que já estou até utilizando de dois jeitos vetores. Ó. Utilizando um vetor de inteiros aqui e um vetor aqui para separar. Eu vou separar tudo que for digitado por espaços. Então, por exemplo, se eu digitar esse João e o pé de feijão, ele vai separar uma string, um vetor de string, com 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaços. Na posição 0, João. Na posição 1, E. Na posição 2, O, pé e tal. Eu posso até printar isso. Ó. Por exemplo, linha separada na posição 0. Ele vai printar somente a primeira palavra. Por exemplo, vou dar 2 exemplos aqui. Ó. Primeira, segunda. Ele vai printar só a primeira. Oi, eu sou o Goku. Ele vai printar só o oi. Ela printou só o oi. Também printou o que está aqui para baixo. Beleza. Se eu fizer isso com a posição 1, ele vai printar a segunda palavra. Tem que tomar cuidado em colocar a posição que não vai existir. Como esse problema aqui, eu sei que são só 2, então eu posso usar 0 e 1. Mas, por exemplo, se eu colocar 2 aqui e digitar somente um exemplo com 2 palavras, oi, aluno, vai dar erro. Olha lá. Index out of bounds exception. Ou seja, uma exceção, né, um erro, em que está fora do alcance, fora dos limites. Então, a posição 2 não existe em oi, aluno, porque ele só tem a posição 0 e 1. Então, toma cuidado com isso, se for mexer em outra coisa. Nesse problema aqui, nem preciso se preocupar com isso, porque são só 2. Ó. O que eu quero receber da minha linha? Eu quero receber a letra. Porém, essa letra vai vir como string. Então, vou escrever aqui, letra em string. Não, mentira, desculpa, gente. Linha separada. E aí, se eu printar a minha segunda, ela vai estar como string ainda. O que eu quero dizer com isso? Se eu digitar aqui um exemplo pro do x, apareceu o x. Porém, esse x ele não é um caractere, ele é uma string. Se eu quiser trabalhar com esse x como caractere, eu tenho que converter ele. Eu tenho que digitar .char at. E na posição 0, que é a primeira letra. Mas nesse caso desse problema, não precisa separar como caractere. Vou tratar como string mesmo. Só o exemplo aqui.
Então, o que eu quero dizer com isso? Agora, eu preciso ter essa tabelinha aqui, ó. A significa anões, E significa elfo, H significa humano, M significa mago e X significa hobbit. Então eu vou usar um switch. Tem gente que faz com if. If, linha separada, posição 1, for igual a X, aí aumenta hobbit, mais, vamos dizer assim. Mas eu não vou usar isso, eu vou usar o switch, porque senão fica muito if, else, if, else, if, else. O que é o switch? O switch eu coloco o que eu quero aqui. Então vai ser a linha separada, posição 1, ou seja, somente a letra. E aí eu uso case. E agora eu posso colocar essa tabela aqui, ó. Eu vou colocar na ordem, hobbit é X, ó. Caso X, não, desculpa, caso X, aí depois o 2 pontos. E um default, break, desculpa. Break. Beleza. O que eu digitar aqui, ó, entre o case X e o break é o que vai ser executado caso alguém digitar X. Então, o que eu quero caso alguém digitar X? Eu quero que a minha primeira posição do vetor seja incrementada, ela aumente mais 1. Então, eu pego o meu vetor de quantidade por raça, na posição 0, que é de hobbit, e aumento mais 1. E aí eu faço isso com todos os outros. Eu tenho até a sequência aqui, ó, humano, elfo, anão e mago. 2. Tá. Então, humano é H. É na posição 1. Qual que é a ordem? Tá aqui, né? Hobbit, humano. Elfo é E. Então, se for E, posição 2. Se for anão, é A. E se for mago, é M. Já mudei as letras, agora vamos mudar as posições. Na posição 0 é o Hobbit, humano. Terceira posição, elfo. Quarta posição, anão. E quinta posição, mago. Teoricamente está pronto o nosso problema. Eu acho que é isso. Então eu estou recebendo a string, segunda string. Se for x, separado por espaço, né? Se for x, ele aumenta o 0, que é o hobbit. E aí já vai refletir aqui, ó, hobbit. Vamos fazer o teste? Vou colocar 9. Frodo x. Gandalf M. Pippin x. Sam x. Aragorn H. Legolas E. Gimli A. Boromir H. Merry X. 4 hobbits, 2 humanos, 1 elfo, 1 anão, 1 mago. 4 hobbits, 2 humanos, 1 elfo, 1 anão e 1 mago. Beleza, a gente utilizou então dois arrays, 2 vetores, né? Um para separar a linha e o outro para colocar a quantidade de seres dividido pela raça, em que cada um tem a sua posição. Aqui tem uma bolinha aqui. Muito obrigado, Alex, por ter me ensinado esse negócio que já começa com 0 inteiro. Não, nem sabia, porque em C eu acho que é diferente. Eu lembro que tem uma que era diferente, acho que é em C mesmo. E alguém tem uma dúvida, por enquanto, disso aqui, do switch, de tudo que eu falei? Pode digitar que depois eu passo para o outro. Sou mestre em pegar erro e mexendo com fora regions. 500 anos procurando. Gente, fica à vontade aí de perguntar. Eu vou colocar o código no código da live. Agora, se todo mundo aqui dessa turma está tranquilo. Agora tá fácil, né? Já faz tantas aulas. Então, código da live. Vou colocar essa solução aqui por array. Ao pessoal de fora. Ah, não, né? Qual que é o nome desse problema? Vou colocar por data aqui. Puri 2949 vetor. Isso, resolvendo com vetor. Então, gente, esse problema tá aqui no nosso URI acadêmico.
Eu recomendo que vocês façam por vocês. Tenta resolver sem olhar o código. Agora vê o vídeo, analisa o código e tal, mas tenta fazer por vocês. Vai digitando e tal. Só se travar mesmo, não conseguir, dá uma olhadinha no código para lembrar, mas já vai acostumando a digitar, vai acostumando com os nomes, com o jeito de escrever. E aí depois fica bem mais fácil. Não que vocês tenham que decorar tudo e tal, mas essa prática é importante. Vocês têm, pelo menos essa, eu acho que isso aqui que a gente está trabalhando é essencial saber mesmo de cor. Não é algo que você tem que sair por aí copiando o código. Outras coisas mais complicadas e tal, aí tudo bem. Mas agora, tudo que eu falei aqui é bem trivial em Java. Coisa que tem que saber mesmo. Belezeira? Vamos falar do próximo problema então, já que o pessoal não está com dúvida. Vou resolver o do menor em posição? Pode ser. Pode ser, beleza. Esse menor em posição aqui é o 1180. Vou colocar o link aí caso alguém quiser. E eu vou falar bem rapidinho dele. Eu acho que eu não resolvi ele ainda. Eu pôr ele aqui como URI 1180. Não resolvi ele ainda. Certo. Como eu não resolvi ele ainda, eu vou ler ele inteiro. Mas só do jeito que está aqui já dá para entender. E pelo nome, ó, menor e posição. Aqui tem um 10 com 10 inteiros. Tem um menos 5 aqui no meio do caminho, na posição 4. Aí ele tem que dizer qual que é o menor valor e qual que é a posição dele. Então, vamos lá. Tem que ler um valor n, é o tamanho de um vetor. E leia cada um dos valores x. Encontre o menor elemento e sua posição dentro do vetor. Então é isso mesmo. A primeira linha de entrada contém um único inteiro, n, que é o tamanho do vetor. Então ele vai ser de 2 a 999. Eu não está o igual aqui, né? Indicando o número de elementos que serão lidos. A segunda linha contém n valores separados por um espaço. A primeira linha representa menor valor, e é seguido do espaço lido na entrada. Seguido de um espaço menor lido valor na entrada. Beleza. A segunda linha representa a mensagem posição, posical, né, que não pode pôr, seguido por um espaço a posição do vetor. Aliás, mentira, em string pode pôr, né? Seguido do espaço a posição do vetor, na qual encontra o menor valor lido. Lembrando que ele inicia na posição 0. Beleza, bem tranquilinho. Vou fazer ele aqui já pensando, ó. Vai ser um vetor só, então fora do for eu já posso criar esse vetor x de n aqui. Ó. Então eu vou ter um inteiro x, aliás, vou ter um inteiro n. Vou tentar fazer uma coisa aqui, só para vocês verem que legal. Tentar fazer um vetor inteiro x igual a new int n. Tem dois problemas nisso aqui. Primeira coisa, agora que já me ensinaram ali que se eu criar um vetor, ele já vem com 0, eu não posso iniciar desse jeito aqui. Quer dizer, eu até posso, mas eu tenho que preencher os valores, porque eu não posso colocar o valor 0, que vai receber outros valores aqui, ou seja, eu tenho que popular esse array obrigatoriamente, porque se ficar um valor 0 lá sobrando, ele pode tentar comparar 0 aqui, mas nesse problema não tem problema não. Acho que não tem outro jeito de resolver, ele é bem trivial mesmo. O que eu quero dizer? Eu não consigo instanciar um vetor com um valor que eu ainda não sei o tamanho. Olha lá, ele dá erro, ele não deixa, ele nem permite, nem deixa rodar isso aqui. Se eu tentar rodar, ele diz que tem erro. Olha lá. Ele já me avisa que tem erro e não vai dar certo. E se eu mandar rodar do mesmo jeito, ele dá erro, que não foi inicializado. Então eu até posso iniciar esse n, mas eu já tenho que ir recebendo ele. Ó. Então já vou aproveitar e pôr aqui de uma vez dentro do meu scanner. Igual a sc.nextIn. Beleza. Agora eu vou fazer aquele if. 1 menor que n, n menor que 1000. 1 menor que n e n menor que 1000. Certo? E agora eu tenho que receber todos os valores. Como que eu posso fazer isso? Como está dizendo para fazer com vetor, eu vou fazer esse vetor aqui e vou popular esse vetor. Não é necessário, eu poderia fazer sem o vetor, mas como a gente está ensinando vetor, eu vou fazer com o vetor aqui. Depois quem quiser tentar fazer sem vetor, fica aí de exercício também.
Mas vamos fazer com vetor que vai ser mais didático. Então, primeiro eu inicio meu vetor x, né? Ele chama x aqui, isso. Igual, opa, faltou as chaves. Igual a new int tamanho n. Beleza, já iniciei meu vetor. E agora eu vou fazer um for dentro de todas as posições desse x. Opa, tem que ser o tamanho do x, né? N. Vai até n, né? Então, para cada uma dessas posições, eu vou colocar o próximo inteiro. Eu não preciso separar isso aqui em linha, porque eu não vou trabalhar com string nem com nada aqui. Eu vou trabalhar só com os inteiros. Então, eu posso utilizar o nextInt. Ele vai ignorar a quebra de linha e vai simplesmente pegar os inteiros. Então, na posição x, na posição y, igual a sc.nextInt. O que eu fiz? Eu populei o meu vetor com todos os valores que estão aqui. Agora, depois que eu fiz isso, então aqui a gente preencheu o vetor. Preencheu o vetor. Agora a gente tem que arrumar um jeito de verificar qual o menor valor. E tem um macete para fazer isso. Como eu sei que o vetor tem no mínimo 2 caracteres, eu posso fazer o seguinte. Eu vou colocar uma posição chamada inteira, chamada menor valor. E eu vou supor que o meu x na primeira posição é o meu menor valor. Por quê? Se eu sei que vai ter pelo menos um valor, eu vou ter que ter um comparador para verificar qual desses aqui que é menor. E melhor ainda vou colocar aqui um outro inteiro. Eu posso fazer isso com vírgula aqui, gente, ensinar uma outra coisa. Não preciso ficar digitando int para tudo. Posição ou índice, né, do menor valor igual a 0. Beleza. Então eu tenho que ter os dois. Tem que ter o valor e tem que ter a posição. Eu estou supondo que ele é o primeiro. Agora eu vou percorrer por todo o meu vetor de novo. Então, int menor que n. E aí eu vou fazer o seguinte. Aí eu não vou colocar do zero. Por que eu sei que não vou colocar do zero? Porque eu sei que tem 2 aqui, pelo menos, dentro do meu vetor. Então, eu vou colocar da posição 1. Não preciso verificar se o primeiro é menor que o primeiro. É óbvio que ele é igual. Então, eu coloquei do 1 até o final do vetor. Então, se for um vetor de 2 posições, ele vai verificar só o primeiro. O segundo, desculpa. Vai verificar só o segundo. Se for de 10 posições, do segundo para frente. Se o meu x na posição i for menor que menor valor, aí eu troco. Menor valor igual a x na posição i e posição do meu menor valor igual a i. Pronto. O que ele está fazendo? Ele está dizendo assim, nesse exemplo aqui, ei, 1 é o meu menor valor, na posição 0. Eu vou passar por todos os outros. Se 2 for menor que 1, troca o menor valor e a posição. Não é. 3 é menor que 1? Não, não é. 4 é menor que 1? Não, não é. Menos 5 é menor que 1. Então troca. O valor menor vai ser o menos 5 e a posição vai ser 0, 1, 2, 3, 4, que é a quarta iteração. E ele verifica o resto tudo e ficou armazenado somente o menos 5 porque todos os outros são maiores. Pronto. Depois disso tudo, verifica aqui dentro do if ainda. Depois disso tudo, eu printo. Então vai ser menor valor, vou copiar porque senão erro, quase sempre erro, igual a menor valor. E na linha de baixo, posição igual posição menor valor. Vamos ver se vai dar certo. 10. 1, 2, 3, 4. Menos 5. Opa. 6, 7, 8, 9, 10. Menor valor igual a menos 5. Posição igual a 4. Gente, o exercício anterior eu nem mandei, né? Nem verifiquei se deu certo. E esse aqui também não. Eu vou mandar esse aqui. Eu já copio e troco aqui por main. Vamos ver se vai dar certo. Deu certo. Vamos pegar agora o do Sociedade do Anel, que é o anterior aqui. Sociedade do Anel. Eu nem verifiquei se estava certo. Às vezes está errado e eu estou aqui dando exemplo do errado. Vamos ver. Ah lá, deu errado Sociedade do Anel, gente. Nunca é perfeito. Já eu volto Sociedade do Anel. Vamos tirar a dúvida aqui do
quantidade... desculpa. Vamos falar aqui de posição aqui. Antes de voltar da Sociedade do Anel, alguém tem alguma dúvida em relação à resolução desse daqui? Do 1180, do menor? Entendeu esse aqui de passar por todos eles e voltar nele aqui? Tá. Cadê? Menor e posição. Tá. O que está sendo feito? O preenchimento de vetor, eu estou passando por todos e colocando cada um dos valores lá dentro. Na posição 0 eu armazenei o 1, na 1 eu armazenei o 2, na 2 eu armazenei o 3, na 4 e tal. Na posição... depois que eu fiz isso, eu tenho que verificar qual que é o menor. E como que eu vou fazer isso? Vou dar um enter aqui para ficar mais bonitinho. Não tem como eu colocar... Quer dizer, até tem como eu colocar... eu tentar descobrir qual que é o menor valor sem comparar com um anterior. Como que eu faço isso? Eu coloco que o meu menor valor é o menor valor possível de ser armazenado no inteiro. E fica aquele valor menos não sei quanto lá. Espera aí. Lá, ele vai... Esse valor aqui é o menor valor armazenável possível dentro de int. 2 bilhões, 147 milhões, blá blá blá. Se eu colocar aqui, esse aqui é o menor valor, e depois passar por todos e verificar se é menor que ele, eu consigo fazer. Mas como que eu fiz este exercício? Eu pensei o seguinte: eu já supus que o meu primeiro valor é o menor. Por quê? Porque eu tenho que ter algo para ser comparado. Eu não posso pôr 0, por exemplo, porque tem valor negativo. Eu não posso colocar 0, faz de conta que alguém digita aqui todos os valores positivos. Ele vai dizer que o meu menor valor é 0, porque eu iniciei o menor valor como 0. Eu tenho que iniciar esse menor valor com algum valor e depois comparar ele com outros. Como eu sei que vai ter pelo menos um valor, eu já coloquei que o meu primeiro é o meu menor valor. Só para iniciar esse valor com algum, para ele ser comparável. Eu não posso comparar com 0. Eu teria que comparar ou com o menor valor possível em int ou com algum valor dentro dos que foram ditos. Por quê? Porque depois eu vou comparar se cada um deles é menor do que esse valor que eu coloquei. Esse primeiro valor, nesse exemplo do 1 aqui, ele está separado. Então, por exemplo, recebi o vetor. Eu não sei como é que escreve supor, se é que existe isso. Eu estou fazendo suposição, né? É a suposição de que o 1, ou seja, o primeiro, é o menor. Aí eu verifico, verificando todos os valores. Aí eu fiz 2 é menor que 1? Não. E assim vai para todos. 3 é menor que 1? Não. 4 é menor que 1? Não, é isso que ele está fazendo. Menos 5 é menor que 1? É. Sim, né? Aí eu faço, então, menor valor é menos 5 e posição do menor valor é 0, 1, 2, 3, 4. É isso que está acontecendo dentro do for ali, dentro desse for aqui do meu código. Então, eu coloquei que o menor valor é o primeiro e a posição do menor valor é o 0, que é a posição dele, 0. Aí, para todos os... Aliás, do segundo elemento para frente, da posição 1 para frente, até o fim do vetor, eu estou verificando se este, no caso aqui, na posição 1, né, que é o 2, é menor que o menor valor? Não, então não faz nada. O 3, que é a posição 2, é menor que... Não. Chegou lá na quarta posição aqui, 0, 1, 2, 3, 4. Na quarta não, na quinta, só que na posição 4. Ele é menos 5. Menos 5 é menor que o 1, que eu digitei lá em cima, supus que é? É. Então, o menor valor se tornou menos 5 e a posição do menor valor se tornou a posição I. E ele fez isso para tudo. Aí ele continua aqui. 6 é menor que menos 5, porque agora o meu menor valor não é mais 1. Não. E faz isso para o resto do vetor. É isso que ele está fazendo aqui nesse código. Ficou mais claro um pouco? Ainda tem alguma dúvida?
Pode perguntar, gente. Se não entendeu, tem problema nenhum, não. Se quiser, explica de novo de outro jeito, tem problema não. Se eu tiver aí, ó, menos. Tá. Aí ele continuaria fazendo aqui, ó. 6 é menor que menos 5? Não. 7 é menor que menos 5? Não. 8 é menor que menos 5? Não. 9 é menor que menos 5? Não. Menos 10. Ele chegaria tudo aqui, né? 7 é menor que menos 5? Não. 8? Não. Menos 10 é menor que menos 5? Sim. Então, menor valor se tornou menos 10 e posição do menor valor é 9. É isso que ele está fazendo, esse código. Então, se eu mandar rodar ele, fizer esse exemplo, 1, 2, 3, 4, menos 5, 6, 7, 8, 9, menos 10. É isso que ele está fazendo. Ele colocou que o menor valor era menos 5, lá no quarto i aqui, e ele começou a comparar os outros com o menos 5. Chegou lá no último, na nona posição, ele verificou que o menos 10 é menor do que o menos 5. Aí ele colocou que o menor valor é menos 10 e que a posição dele é o 9. Entendeu? Ou ainda não entendeu, não tem problema não, gente. Tá aqui para isso. Não, do jeito que eu fiz aqui, eu já coloquei a posição no começo e o menor. A posição é o meu i e o valor é o que está dentro do vetor. E também tem a posição i lá dentro, mas a gente colocou separados aqui e a gente tem separado aqui. Tem o vetor e tem o i. Vou voltar naquele lá que a gente tinha. Eu acho que já está acabando a aula, né? Já é meio dia e meia. Mas só para a gente resolver aquele 5% lá. Eu acho que aquele 5% deu por conta desse negócio que o Alex me ensinou aqui. Vamos ver? Eu vou colocar aqui igual a 0,0000. Vamos ver. Então, sociedade do anel. Vamos ver se era isso. Se não for, fica para na próxima aula. Eu já inicio a aula explicando a resolução disso aqui. Vamos ver. Não, ainda está esse 5%. O que será que é? Pensar. Vou ler o exercício rapidinho. Problema. Menor ou igual a 10, tá? Como menor ou igual a 10 lá? Menor ou igual a 10, tá. Às vezes dá pau isso aqui, gente. É raro, mas às vezes quando a gente coloca esse if ali dá problema. Vamos ver. Vamos ver se é isso. A coisa eu tenho um código já rodando dele ali, eu dou uma olhada, eu resolvi sem vetores. Aí, era isso. Olha que Yuri, filha da mãe. Então podemos dormir tranquilo, gente. É, dá raiva mesmo. Infelizmente o Uri tem dessas coisas, é a desvantagem dele. Então, isso. Inclusive, eu preciso da competência. É chato mesmo. Infelizmente tem que ter esses macetinhos no Uri Online Judge, é uns problemas deles aí. Eu vou colocar o código corrigido então no código da live para encerrar. Se alguém tiver uma dúvida já pode ir perguntando aí agora. Vou tirar esse daqui que estava aqui, né? Vocês apaguem de vocês aí também. Uri 2919 vetor. Vou excluir ele. Vou até colocar um comentário aqui, gente. Para caso alguém pegar esse código. O Uri pede para isolar entre... Qual que é o valor? Cadê o if? Para isolar 0 menor que tal, tal menor que tal. Porém, dá erro enviar assim. Então, ignorar o enunciado. Programa. Pronto, salvei. Agora vou mandar os dois. Códigos da live. Aqui. 949 vetor. E o outro é o 1180. Só ver aqui por ordem, né? Beleza. Aprendemos algumas coisas hoje.
O do Alex ainda tá valendo. Desculpa ter desconfiado aí, Alex. Então tá valendo. Realmente o 0 funciona lá. Mas eu tinha que testar. Então é isso aí, gente. Qualquer dúvida. Sexta-feira eu vou falar de novo. Eu vou falar o básico de novo de arrays. Não vou gravar o básico do início. Porém, eu vou gravar a resolução de outros 2 problemas com arrays. Então, quem quiser entrar até, caso não quiser ouvir de novo tudo do começo, pode entrar um pouquinho depois, lá para o meio-dia, ou 10 para meio-dia, 20 para meio-dia, que eu já vou estar resolvendo os problemas novos. E a outra turma pode assistir. E na semana que vem a gente pode falar de array bidimensional e pegar uns exercícios, uns probleminha mais cabeludo. Belezeira? Quem estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, não faz parte ainda do nosso Code Team, pode mandar mensagem para mim no e-mail ou no canal mesmo, nos comentários, que eu coloco aqui dentro para participar das aulas. E também da turma do URI Acadêmico. Resolvam isso aqui até semana que vem, gente. Igual eu falei, tenta resolver sem copiar. A não ser que seja muito elementar para vocês. Já está há muito tempo mexendo com array unidimensional. Então, resolvam por vocês. Aí pode copiar e colar, né? Mas eu recomendo fazer para praticar. Então tem 5, a gente já resolveu 2. Tem mais 3 aí para resolver. Sexta-feira eu resolvo mais 2. Belezeira? Então tamo junto. Vou pôr esse vídeo no YouTube hoje à noite ou amanhã. E mando o link para vocês. Valeu. Até sexta. Lembrando que fim de semana também tem competição. Treino para maratona. Eu vou colocar uns problemas lá. De sexta, mesmo esquema. Sexta, meio-dia até domingo, meio-dia. Beleza. Então, gente, vou parar a gravação aqui. E depois de noite eu ponho o vídeo. Boa tarde.